Você sabia que muitas das ideias de hoje que parecem super espirituais, cheia de amor por Deus e zelo pela sua palavra, na verdade são heresias condenadas há muito tempo atrás, ainda nos primeiros séculos da igreja? O mais assustador não é que elas existiram em um passado distante, mas sim que elas sempre estão rondando o meio cristão ao longo dos anos. É claro que não da mesma forma, afinal, elas usam uma nova linguagem, novas roupas, uma aparência diferente, soam até bonitas e inocentes, mas a verdade é que continuam sendo mentiras. Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local, e aqui nesse canal o objetivo é nos aprofundarmos na vida com Deus. Em um tempo em que tantos tentam reinventar o cristianismo, nós precisamos nos posicionar e voltar à essência do verdadeiro evangelho. Então, se inscreve nesse canal e me ajude a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que de alguma forma pode nos incentivar a buscar a presença do nosso Deus. Bom, então vamos lá. Por que falar desse assunto nos dias de hoje? Quando ouvimos a palavra heresia, logo de cara a gente já imagina algo extremamente técnico, ou quem sabe aqueles livros grossos de teologia. Mas na verdade, a heresia não é apenas um erro intelectual, ela é um desvio de ensino que impacta diretamente a forma como vivemos a nossa fé. E para a gente começar a entender esse negócio, precisamos voltar lá atrás, nos primeiros séculos do cristianismo. Naquela época, a igreja não lutava apenas contra as perseguições externas, mas também com ideias que surgiam, que distorciam quem Jesus era, a forma como Deus age e também a atuação do Espírito Santo na propagação do evangelho. O pior é que essas ideias não surgiam de pessoas que odiavam a fé cristã. Muito pelo contrário, algumas delas surgiam por pessoas extremamente religiosas, zelosas e, por que não, até mesmo sinceras. E é exatamente aqui que mora o perigo, porque nenhuma heresia chega dizendo: olá, eu vim para acabar com o cristianismo, eu vim para destruir a sua fé. Normalmente, ela vem devagar, sorrateira, né, como dizem os antigos, com um sapatinho de algodão, e quando a gente vai ver, ela fez um grande estrago no meio cristão. E foi exatamente assim que aconteceu com o montanismo, o marcionismo e o monarquianismo, heresias diferentes entre si, mas que possuem o mesmo padrão: exagerar em um lado da fé e distorcer ou esquecer completamente todo o restante. Por isso, hoje, o cristão que não conhece a palavra de Deus está totalmente vulnerável a cair nessas mentiras que existem por aí. Entender sobre heresias não é coisa de teólogo ou acadêmico, é coisa de um discípulo de Jesus que o ama e deseja servi-lo com fidelidade e sinceridade. Então vamos lá falar sobre a primeira delas, que é o montanismo. O montanismo surgiu ainda no século II, liderado por um cara chamado Montano e as suas duas profetisas, Prisca e Maximila. Montano afirmava ser o porta-voz direto do Espírito Santo aqui na Terra. Observe que ele não dizia que a Bíblia é uma farsa e muito menos negava a divindade de Cristo. Era algo muito mais sutil e perigoso. O que ele dizia era, abre aspas, o Espírito Santo continua revelando coisas novas e mais profundas através da boca dele. E isso pode parecer até uma fala inocente, mas quando colocamos na prática, apresenta erros graves para o Evangelho. A primeira delas, e a mais óbvia, é que a revelação estaria acima da Escritura. A segunda é uma espiritualidade elitista, ou seja, alguns são mais usados do que outros, uns são mais espirituais do que outros. E podemos citar aqui também o rigor exagerado e extremo. Por exemplo, eles não comiam certos tipos de alimento porque consideravam eles impuros. Eles não andavam em qualquer lugar porque consideravam-se mais espirituais do que os outros tipos de pessoas. É claro que, no fundo, isso é uma falsa religiosidade, um falso moralismo. Eles acreditavam que estavam acima dos demais por conhecer os mistérios mais profundos do Espírito Santo. Agora, observe com atenção. Quantas vezes vemos cristãos dizendo: a nossa igreja é mais espiritual porque aqui praticamos isso ou aquilo? Ou ainda,
Quantas pregações a gente escuta? Se você não está sentindo, é porque você não é espiritual. E outros ainda dizem: Deus me revelou algo. E não, eu não sou contra a revelação do Espírito Santo. O problema é que o homem está usando isso simplesmente para massagear o seu próprio ego. Perceba que o problema central não é a falta de fé no Espírito Santo, mas sim desconectá-lo totalmente da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo deixa de ser aquele que ilumina a interpretação das Escrituras e passa a ser usado para legitimar vontade de homens, nasce uma fé doente. E isso gera alguns problemas para o cristianismo. Por exemplo, igrejas dominadas pela religiosidade e não por Cristo. Pessoas que se sentem mais puras ou mais santas do que as outras. Podemos citar também as comunidades marcadas pelo medo e pela frustração de não conseguir alcançar o mesmo nível de espiritualidade do que a maioria dos seus congregados. A grande verdade é que o Espírito Santo nunca contradiz a Escritura que ele mesmo inspirou. Ele não causa nenhum tipo de opressão e ele sempre vai apontar para a verdade do Evangelho. A segunda heresia que vamos falar agora é do marcionismo. Marcião nasceu e viveu no segundo século. Ele encontrou um problema na fé cristã, o Deus do Antigo Testamento. Calma que eu vou te explicar. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era severo demais, duro demais, carrasco demais. Já o Deus do Novo Testamento parecia muito mais amoroso, mais amigável e mais legal. A solução que Marcião encontrou para o seu dilema pessoal foi muito simples, mas ao mesmo tempo devastadora. Ele concluiu que se tratava de dois deuses diferentes, do Antigo Testamento e o do Novo Testamento, e que esses deuses, em outras palavras, estavam competindo entre si. E na prática, ele rejeitou totalmente o Antigo Testamento. Já o Novo, ele também não aceitou tudo não, viu? Ele aceitou apenas alguns escritos de Paulo e apenas o Evangelho de Lucas. É claro que ambos minuciosamente editados. Ou seja, ele escolheu o que valia e o que não valia. E quando ouvimos isso nos dias de hoje, parece algo absurdo, não é mesmo? Mas quantas vezes a gente ouviu frases do tipo: o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. Ou ainda, Deus é amor, Jesus veio para pregar o amor, independente de qualquer coisa. Existem outros também que dizem: não é errado se te faz feliz. Para Marcião, Jesus é um Deus muito gente boa, que engole tudo calado, aceita qualquer coisa. Os maiores problemas desse pensamento é que ele apresenta um amor sem renúncia, uma graça sem arrependimento e um Jesus sem senhorio. E o resultado disso nós já conhecemos: o evangelho que não confronta, uma fé que não transforma, e um cristianismo extremamente confortável, porém vazio em si mesmo. No final, tudo se resume a um Deus bonzinho que quer nos ver felizes acima de tudo. Mas precisamos nos lembrar que a palavra do Senhor diz que ele ainda é fogo consumidor. O marcialismo moderno rasga as páginas da Bíblia. Ele simplesmente escolhe o que agrada e rejeita o que incomoda. E agora vamos falar do monarquianismo. E logo de cara a gente precisa saber que existem duas linhas principais, que é o monarquianismo modalista e o dinâmico. No monarquianismo dinâmico, Jesus seria apenas um homem extraordinário, adotado por Deus, assim como eu e você. Segundo Paulo de Samósata, um dos seus principais defensores, Jesus teria sido adotado, aceito por Deus e preenchido com poder e autoridade no momento do seu batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E a gente não precisa nem comentar o absurdo que é tal afirmação. Agora, essa heresia se apresenta para nós quando enxergamos Jesus apenas como um homem qualquer, o mestre da moralidade, ou ainda como um grande exemplo de amor e compaixão, não como filho de Deus, mas como um homem que é exemplo em tudo. Ou talvez como um líder inspirador, quem sabe um profeta, mas não como salvador do mundo. Agora, no monarquianismo modalista, Deus uma hora se apresenta como Pai, outra hora se apresenta como Filho e outra hora se apresenta como o Espírito Santo. Enquanto a doutrina da Trindade ensina que Deus é um só em três pessoas coeternas e coiguais, o modalismo afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas faces diferentes do mesmo Deus. E qual é o problema disso? Bom, primeiro que ele ignora e descarta totalmente a doutrina da Santíssima Trindade.
Segundo, ele distorce o relacionamento entre Deus e o homem. Essa heresia se apresenta para nós nos dias de hoje, quando a gente tenta entender a Deus a partir da nossa lógica humana. A lógica de um Deus que cabe totalmente no intelecto humano distorce a verdade de um Deus grandioso, acima de tudo e de todos. Quando nós observamos essas heresias, algo fica muito claro. Elas não nasceram do ódio à fé cristã, mas sim de excessos mal interpretados. O montanismo exagerou na experiência espiritual acima da palavra. O marcionismo exagerou apresentando um Deus que é amor, mas que não é justiça. Já o monarquianismo exagerou ao tentar limitar Deus para caber nas nossas expectativas humanas. O problema dos excessos é que eles pegam uma verdade bíblica e esticam ela tanto, 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 que ela rompe com o equilíbrio do evangelho. E isso aparece nas nossas igrejas de várias formas diferentes. Por exemplo, espiritualidade sem a prática. Pessoas cheias de experiências espirituais, mas vazias da escritura. Essas pessoas sentem demais, mas vivem pouco ou quase nada dos mandamentos da palavra de Deus. Doutrina sem amor. Eles até defendem a verdade, mas com total arrogância e intolerância. Eles até têm a razão teológica, mas não têm o coração de Cristo, que deseja salvar o pecador antes de condená-lo. Comunidades moldadas por líderes e não pela Bíblia. Locais onde a autoridade não vem da Escritura, mas sim do carisma ou suposta unção dos seus líderes, ou até mesmo o medo dos membros da igreja da sua liderança. Esse tipo de coisa enfraquece a fé, não porque o evangelho é falho, mas porque ele foi distorcido e entendido de forma errada. Defender a fé cristã não é brigar, não é humilhar, não é vencer debates. A apologética cristã é amar tanto a verdade de Deus a ponto de se preocupar com a forma que você apresenta ela para o mundo. Por isso, a escritura deve estar sempre acima das experiências pessoais. As experiências pessoais são até importantes, mas elas devem ser sempre medidas com a régua da palavra de Deus. Cristo deve ser o centro de tudo. Lugares, pregações, louvores que Jesus não é o centro, há algo de errado. Verdade que confronta, sim, mas com amor e com mansidão. A verdade da palavra de Deus não precisa de agressividade para ser sustentada. Humildade intelectual. Conhecer a fé não é motivo para soberba ou orgulho, e sim de responsabilidade. E talvez alguém pense: nossa, tá tudo errado então? E a resposta é não. Essa é a boa notícia. O cristianismo passou por impérios, perseguições, heresias e sempre se manteve de pé, não porque os homens são perfeitos, mas porque Cristo é o cabeça da igreja. Entender sobre as heresias não é para gerar medo, mas sim confiança. Confiança de que a fé cristã é sólida. Confiança de saber que o Evangelho é o caminho para Cristo e Cristo é o caminho para Deus. E confiança de saber que Deus nunca perdeu o controle da humanidade. Quanto mais conhecemos da nossa fé, mais nos aproximamos de Deus, não com opressão ou com peso, mas sim com leveza e alegria. Se esse conteúdo fez sentido para você, envie para alguém da sua igreja. Vamos juntos nos tornar cristãos firmes, cheios do Espírito Santo e com a nossa mente enraizada na palavra de Deus.